Olá, eu sou o Heró e no programa Mais História de hoje vamos iniciar o estudo sobre o importante movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu entre os séculos 17 e 18 na Europa. Aliás, o século 18 ficou conhecido como o século das luzes exatamente por causa desse movimento. O Iluminismo reuniu filósofos, cientistas e intelectuais e também ficou conhecido como Ilustração ou Filosofia das Luzes. Esse movimento se desenvolveu principalmente na Inglaterra e na França. O nome Iluminismo vem da ideia de que somente a razão ilumina a mente das pessoas. A razão é a capacidade intelectual das pessoas conhecerem, compreenderem e julgarem, sem nenhuma influência das crendices e dos mitos, que escurecem e aprisionam as mentes das pessoas. De maneira geral, os iluministas confiavam na razão, combatiam as crendices e acreditavam na capacidade das pessoas desenvolverem a sua racionalidade, essa capacidade de, com o uso da inteligência, conhecer, compreender e julgar. Por causa disso, os iluministas criticaram muito a sociedade, o poder político e o poder religioso de sua época, buscando indicar caminhos para a construção de uma nova sociedade baseada no uso da razão. Para melhor compreender o iluminismo, é muito importante conhecermos como o poder político e a sociedade europeia estavam organizados na época. Com a formação dos primeiros estados, dos primeiros países europeus modernos, a forma de governo que se estabeleceu ficou conhecida como monarquia absolutista ou absolutismo. O que significava isso nas vidas das pessoas? Significava que o país era governado por um rei absolutista, que concentrava o poder em suas mãos. Ele escolhia os seus colaboradores, distribuía rendas e privilégios, concedia títulos de nobreza, fazia as leis, mandava no governo, julgava os seus súditos, controlava a política, a justiça, a administração e a economia. O rei absolutista podia convocar o exército, criar e cobrar impostos, criar novas leis e declarar guerras a outros reinos. Todas as pessoas do reino dependiam da vontade do rei. O poder do rei era inquestionável e incontestável. Ninguém podia questioná-lo e nem contestar nenhuma de suas ordens. O seu poder era quase absoluto. Ele era limitado apenas pelos costumes da época, pela tradição e pelo respeito à propriedade e direitos dos súditos e das corporações. Alguns filósofos e a crença das pessoas contribuíram para a construção dessa imagem de um rei absolutista, que com o passar do tempo passou a ser aceito e a ser obedecido por todos. Vou mostrar alguns pensadores que influenciaram muito as pessoas daquela época, tentando justificar porque todos deveriam obedecer ao rei e porque ele deveria ter um poder absoluto. De acordo com Nicolau Maquiavel, considerado o maior pensador político do século XVI e um dos maiores pensadores de todos os tempos no Ocidente, o rei não deve ser julgado pelas atitudes tomadas, mas pelos objetivos que pretende alcançar. Uma atitude injusta ou violenta do rei poderia ser considerada positiva se a sua finalidade fosse manter a ordem e a segurança de seus súditos. O filósofo inglês Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, em seu livro chamado Leviatã, disse que os homens, no princípio, viviam em estado natural, obedecendo apenas aos seus interesses particulares. Dessa forma, viviam em uma guerra permanente de todos contra todos. E assim, o homem era o lobo do homem. Para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos teriam renunciado a todo o direito e a toda a liberdade em favor de um único senhor, o rei absolutista. Dessa forma, foram os próprios seres humanos que entregaram seu poder a um homem, o rei absolutista, para garantir a sua sobrevivência. O bispo francês Jacques Bossuet, que viveu entre os anos de 1627 e 1704, criou uma teoria apoiada na Bíblia para justificar a monarquia absolutista. De acordo com ele, o rei era o representante de Deus na terra e por isso era infalível. Dessa forma, o direito de governar de forma absoluta era de origem divina.
Essa teoria é chamada de Teoria do Direito Divino dos Reis, e de acordo com ela, o maior crime que um súdito poderia cometer seria o de traição ao rei, o crime de lesa majestade. Cabe apenas a Deus, e não ao povo, julgar os atos e as decisões do rei. Questionar ou criticar o poder real é um sacrilégio, é uma ofensa muito grave ao poder do rei. Observe que todos esses pensadores tentavam convencer a população de que era necessário ter um rei absolutista, ou para proteger as pessoas, ou porque ele era um escolhido de Deus para governar o povo, sempre de forma absolutista. O poder absolutista do rei também foi reforçado pela crença do povo de que o rei podia curar doenças de seus súditos apenas através de um toque. Na França, por exemplo, a crença popular de que o rei era capaz de curar as escrófulas tinha origem medieval, mas cresceu muito no século XVII. Dizem que o rei Luís XIII chegou a tocar 450 doentes que esperavam a cura milagrosa. Na Inglaterra também existia essa crença no poder de cura milagrosa dos reis. O rei Luís XIV, filho de Luís XIII, também recebeu muitos doentes que esperavam a cura através de seu toque milagroso. Ele foi o rei francês mais importante de todos os tempos. Certa vez perguntaram a ele o que era o Estado, aqui no sentido de monarquia, e ele respondeu: "O Estado sou eu." O rei francês afirmou que a monarquia, que é um tipo de governo, era ele mesmo, revelando o poder absolutista que os reis desse período tinham. Mostrei para você como era o tipo de governo que existia naquela época, um rei que governava de forma absolutista. Mostrei também de que forma os reis europeus conseguiram impor o seu poder e como o povo aceitava ser governado dessa forma. Você poderá perguntar: mas o povo não se revoltava contra o rei, contra esse poder que massacrava as pessoas? A resposta é: de maneira geral, não. As pessoas aceitavam esse poder do rei porque já haviam colocado em suas cabeças as explicações daqueles filósofos que justificavam o poder absolutista do rei e porque acreditavam que esse poder do rei foi dado por Deus, acreditando inclusive que ele tinha o poder de curar milagrosamente algumas doenças. Agora, vou mostrar como a sociedade daquela época funcionava. Isso vai ajudar você a compreender mais ainda como o poder absolutista do rei ficou cada vez mais forte, porque ele concedia privilégios para grupos mais ricos da sociedade. Claro que era em troca de apoio. A nossa sociedade atual é dividida em classes sociais. Naquela época, não existiam as classes sociais que conhecemos hoje. A sociedade europeia daquele período era uma sociedade estamental. O que significa isso? Significa que ao invés de classes sociais, ela estava dividida em estados. Qual é a diferença entre classes sociais e estados? Você deve estar se perguntando. Em nossa sociedade atual, dividida em classes sociais, quanto mais riquezas uma pessoa possui, maior é a sua posição na sociedade. Podemos afirmar que o lugar que ocupamos na sociedade depende de nossas riquezas. Assim, por exemplo, uma pessoa que, mesmo tendo nascido em um grupo de classe média, conseguiu acumular uma fortuna, vai passar a fazer parte de um grupo de pessoas ricas. Naquela época, não era assim. O lugar que a pessoa ocupava na sociedade era definida pelo seu nascimento. A gente pode dizer que na sociedade estamental não existe mobilidade social, ou seja, quem nasceu em um determinado lugar na sociedade vai morrer pertencendo ao mesmo grupo, independentemente das riquezas ou fortunas que tenha acumulado durante a vida. Essa forma de organização estamental da sociedade europeia nesse período ficou conhecida como o Antigo Regime. Dessa forma, ao falar em Antigo Regime, estarei falando sempre na sociedade estamental da época dos reis absolutistas. A sociedade estamental europeia era dividida em 3 estados. Na parte superior, como o grupo mais importante, ficava o primeiro estado, ou o clero. Na Igreja Católica, por exemplo, faziam parte desse grupo abades, bispos, padres, frades e monges. Esse grupo possuía muita força política e econômica, não pagava impostos,
recebia o dízimo e tinha um tribunal próprio. No meio ficava o segundo estado ou a nobreza. Os nobres eram grandes proprietários de terras e tinham importantes cargos no governo. Eles também estavam livres dos altíssimos impostos que eram cobrados do terceiro estado. A família do rei tinha sua origem no segundo estado, assim como também os membros do clero vinham da nobreza. O terceiro estado era formado por artesãos, camponeses, trabalhadores urbanos, marinheiros e também por burgueses. A burguesia era a classe de comerciantes na época. Esse terceiro estado não possuía influência política e era responsável pelos pagamentos dos altíssimos impostos que eram cobrados pelo rei absolutista para sustentar o governo, a sua corte e os dois primeiros estados. Nesse terceiro estado, alguns burgueses conseguiram se enriquecer muito por causa do comércio, principalmente aqueles que receberam monopólios do rei para a comercialização de determinados produtos. O monopólio é um direito de exclusividade. Por exemplo, em alguns reinos, apenas determinados burgueses tinham a licença exclusiva para vender o sal. Todos os outros comerciantes interessados no comércio do sal teriam que comprar esse produto para revender apenas daqueles burgueses que detinham o monopólio da venda do sal em seu reino. Ao analisar essa sociedade estamental, a gente percebe que o primeiro estado e o segundo estado tinham muito interesse em manter a monarquia absolutista por causa dos privilégios que recebiam do rei. Alguns setores da burguesia, os mais ricos principalmente, também ganhavam com a monarquia absolutista através dos monopólios. Dessa forma, o rei absolutista conseguia reforçar o seu poder sobre todo o povo. No próximo programa Mais História, vamos analisar a forma como a economia estava organizada nessa época do absolutismo do antigo regime. Após mostrar como estava a organização política, a organização social e a economia da Europa entre os séculos XVI e XVIII, vamos estudar mais de perto o Iluminismo e os principais filósofos iluministas. Tudo isso no nosso próximo programa Mais História. Até lá então!